Aqui Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, aposta única de Londrina, fatura R$5.690.000. Ministério da Economia libera recursos para pagamentos de bolsas. Acaba hoje o prazo para declaração do imposto rural. Hoje é o último dia de prazo para inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Jardinópolis. Prefeitura de Orlândia anuncia concurso público para o preenchimento de 22 vagas. Conferência de Assistência Social hoje na Casa dos Conselhos. Semana de Arquitetura e Urbanismo tem início hoje no IMESB. Tem continuidade a Semana do Idoso em Bebedouro. Ruas interditadas no Parque Eldorado, na Zona Oeste. Erros financeiros é o tema do editorial. Os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B e o Sub-20 da segunda divisão. Paulista Sub-20 da segunda divisão. Inter de Bebedouro, Taquaritinga, São José, Flamengo de Guarulhos e Mauense abrem vantagem. Segunda-feira, 30 de setembro, Primavera Brasileira, Lua Nova. Este é o dia de número 273 de 2019. Aqui Ali Notícias. Edição 4663, uma produção Ira Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Ira. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em setembro, na revista Aqui Ali, conheça o trabalho desenvolvido pela psicóloga Aline Marim Paro e a fisioterapeuta Vanessa Marim de Souza a favor da saúde da mente e do bem-estar do corpo na Clínica Requis, em Bebedouro. A coach Nathalie Reina ajuda você a potencializar e transformar suas metas em realidade. A Casa Tua apresenta inspirações para montar o quarto dos sonhos. A colunista Laís Santin aborda a explosão de cores que promete ser tendência na próxima estação. Novo app Magras Clube facilita a transformação da vida dos clientes e incentiva hábitos saudáveis. Fique por dentro das novidades no comércio de Bebedouro e da região. Aqui Ali, impressa e digital. Você sempre bem informado. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Silvio de Souza Gagliardi e Simone de Almeida Paro. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta segunda-feira para Bebedouro e a microrregião.
O pôr do sol se dará às 6 horas e 11 minutos. Temperatura máxima de 33 graus. Umidade relativa no ar, 81%. Para amanhã, terça-feira, também sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 34 graus e mínima de 19. Comemoram-se hoje, 30 de setembro, o Dia Mundial do Tradutor, Dia Internacional da Navegação, Dia da Independência de Botsuana em 1966, cuja capital é Gaborone, e o Dia Nacional da Secretária, profissão regulamentada pela Lei 6.556. Hoje, 30 de setembro, é o dia de São Jerônimo. Jerônimo nasceu em Estrido, na Dalmácia. Em Roma, estudou gramática, retórica e filosofia, entre outras. Cristão convertido, já sacerdote, foi convidado para ocupar a função de secretário do Papa Dámaso. Nesse período, trabalhou na tradução das Sagradas Escrituras. Mudou-se para Belém após a morte do Papa. Deixou as traduções em latim do Antigo e do Novo Testamento, a Vulgata. É chamado de doutor máximo das Escrituras. Jerônimo morreu no começo do século V. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 30 de setembro de 1988, o judoca Aurélio Miguel ganhou a única medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul. Em 30 de setembro de 1994, o Discovery foi lançado nos Estados Unidos na primeira missão com um ônibus espacial feita em conjunto com a União Soviética. A viagem tinha como objetivo examinar a superfície da Terra. No dia 30 de setembro de 1996, o Talibã, que controlava 90% do território do Afeganistão, proibiu as mulheres de frequentarem a escola e exigiu que os homens deixassem a barba crescer, como manda o Alcorão, o livro sagrado do islamismo. E em 30 de setembro de 2007, a seleção feminina de futebol foi vice-campeã do mundo ao perder para a Alemanha por 2-0. A jogadora Marta, a melhor de futebol do mundo em 2006, foi eleita a melhor da competição. Aqui ali, radiotv.com. Uma aposta de Londrina levou o prêmio de R$ 5.600.000 do concurso 2193 da Mega Sena, realizado sábado em São Paulo. As dezenas sorteadas da Mega Sena 07, 08, 22, 27, 29 e 42. Repetindo, 07, 08, 22, 27, 29 e 42. A quina teve 55 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 31 mil. A quadra teve 4.664 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 520. As apostas para o concurso 2194 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira em qualquer lotérica ou pela internet. A aposta única custa R$ 3,50. O sorteio acontece também quarta-feira, mas às 8 da noite. O valor acumulado é de R$ 3 milhões. Aqui Ali Notícias, pelo canal online Aqui Ali radiotv.com. É primavera e as promoções na Tutubelo não param. Conjunto regata masculino do número 1 ao 4 a partir de R$ 24,90 e do número 6 ao 10 a partir de R$ 34,90 à vista.
Blusas femininas do número 1 ao 16 a partir de R$ 15,90 à vista. Bermudas masculinas do número 1 ao 8 a partir de R$ 17,00 à vista. Na Tudo Belo, a nova coleção Grendene das personagens Barbie, LOL, Batman e muitas outras. Para o Dia das Crianças com preços mais baixos, compre os presentes na Tudo Belo. Tudo Belo, loja climatizada e com amplo estacionamento. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, o Ministério da Economia libera recursos para pagamento de bolsas. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Mais uma grande promoção de Bira Vieira, porque só o Bira tem promoções lindas, divinas, maravilhosas, poderosas, irresistíveis. Ai, metido! Você pode ganhar até R$1.700 na compra de seus óculos. É isso aí! Você compra seus óculos com lentes multifocais Rodenstock e ganha outro par no mesmo valor. Compra um, leva 2. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira. Multifocais Rodenstock, 130 anos de tecnologia alemã em lentes multifocais. Bira Vieira, óticos e joalheiros. A melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. A informação na sua manhã. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, informa que o pagamento de outubro das 80 mil bolsas de pós-graduação referente ao mês de setembro está assegurado. De acordo com o órgão, o Ministério da Economia liberou parte dos recursos que estavam contingenciados. Ainda segundo o CNPq, os recursos liberados são do próprio órgão. No início do mês, o governo desbloqueou cerca de 3 mil bolsas de estudo de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. No fim de julho, o órgão anunciou a suspensão da concessão de novas bolsas de pesquisa, enquanto o governo federal não liberasse crédito suplementar. O edital interrompido foi lançado em junho do ano passado e previa 2 chamadas de pesquisadores selecionados, uma no início e outra no meio deste ano. No total, estava prevista a liberação de R$60 milhões para doutorandos, pós-doutorandos e professores visitantes. Os proprietários de imóveis fora do perímetro urbano têm de entregar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
a Receita Federal disponibiliza o programa da declaração no site. O prazo para entregar o documento acaba hoje, dia 30. Todos os proprietários de imóveis têm a obrigação de enviar a declaração até os que perderam a posse da propriedade neste ano. Os que perderem o prazo de entrega da declaração terão de pagar multa de 1%, calculado em cima de cada mês ou fração do atraso. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. A Prefeitura de Jardinópolis, cidade próxima a Ribeirão Preto, anuncia o processo seletivo para a formação de cadastro reserva de profissionais da educação. O prazo para inscrições acaba hoje, dia 30. Podem ser feitas pelo site da SR Digitalizações, mediante o pagamento da taxa de R$ 60. Os cargos disponíveis: professor de educação básica 1 e 2, habilitação especial em Libras, artes, ciências, educação física, geografia, história e inglês, língua portuguesa e matemática. Os requisitos para se inscrever: superior completo com certificado em língua brasileira de sinais, curso de especialização ou habilitação específica na matéria a ser ministrada e registro no CREF. A Prefeitura de Orlândia, cidade próxima a Ribeirão Preto, anuncia as inscrições para o concurso público destinado ao preenchimento de 22 vagas do quadro de servidores e para a formação de cadastro reserva. Os requisitos mínimos exigidos são ensino fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas até ao meio-dia de quinta-feira, dia 3, no site www.institutoconsulplan.org.br. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e ao sábado somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiRadiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil, via fibra ótica ou rádio. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, conferência de assistência social hoje na Casa dos Conselhos. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado.
Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Em setembro, na revista Aqui e Ali, conheça o trabalho desenvolvido pela psicóloga Aline Marim Paro e a fisioterapeuta Vanessa Marim de Souza a favor da saúde da mente e do bem-estar do corpo na Clínica Requis, em Bebedouro. A coach Nathalie Reina ajuda você a potencializar e transformar suas metas em realidade. A Casa Tua apresenta inspirações para montar o quarto dos sonhos. A colunista Laís Santin aborda a explosão de cores que promete ser tendência na próxima estação. Novo app Magras Club facilita a transformação da vida dos clientes e incentiva hábitos saudáveis. Fique por dentro das novidades no comércio de Bebedouro e da região. Aqui e Ali, impressa e digital. Você sempre bem informado. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. O Salão Social dispõe agora de ar-condicionado e está sempre em perfeitas condições para você passar horas agradáveis em reuniões festivas e profissionais. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Prefeitura e Conselho Municipal de Assistência Social, Governo do Estado, Departamento de Promoção Social, Conses São Paulo e ADG Publici realizam a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema Assistência Social é um Direito, Evolução e Desafios do SUAS. O evento acontece hoje, dia 30, das 8 da manhã ao meio-dia, na Casa dos Conselhos, na Avenida Amélia Bernardini Cutrale, 2570, no Jardim Novo Lar, com participação de representantes da sociedade civil e do poder público, além de beneficiados por serviços assistenciais. Será ministrada palestra pela assistente social Kelly Gerardi. Também serão discutidas propostas em grupos, além da escolha dos representantes do município na Conferência Estadual no dia 16 de novembro em São Paulo. Informações pelo telefone 17 3342 1202. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, anuncia a 4ª Semana de Arquitetura e Urbanismo, que visa envolver e aprimorar o conhecimento dos alunos em áreas relacionadas à profissão. Além deles, as atividades são voltadas a professores, arquitetos, engenheiros, designers e áreas afins, bem como à comunidade, para discussão de temas como acessibilidade, paisagem urbana, carreira do arquiteto e urbanista, projeto executivo para gerenciamento de obras, paralelamente a exposições de maquetes e oficinas como a construção de forno de pizza. Início hoje às 7h30 da noite no Anfiteatro, no Pocket Park e no Canteiro de Obras, nas dependências da instituição, exceto no sábado, dia 5,
Quando será realizado a Janes Walk, caminhando pelo patrimônio histórico de Bebedouro? A palestra dos arquitetos Luciana Schenck e Leandro Rodolfo Schenck abre o evento hoje às 7h30 da noite no anfiteatro da instituição. Amanhã, dia 1º, às 7h30 da noite, também no anfiteatro, a conselheira do CAU São Paulo, arquiteta e urbanista Melgate Godoy Pereira, fala sobre acessibilidade. Outras informações com a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do IMESB, professora doutora Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches, pelo telefone 17 3345 9366. Aqui e ali, radiotv.com. Em realização a Semana do Idoso com o tema Melhores Passos 2019. Hoje, das 8 da manhã às 10h30 da manhã, no espaço Fábrica de Campeões, manhã esportiva, jogos, lazer e saúde, com ginástica adaptada, vôlei adaptado, damas, dominó, truco e buraco, entre outros jogos de salão. Amanhã, quarta e quinta-feira, haverá apresentações culturais nas instituições de longa permanência para idoso e LPAs, conforme cronograma pré-estabelecido. Sexta-feira, das 11 da manhã à 1 da tarde, no Salão do Recanto São Vicente de Paulo, encerramento da Semana do Idoso, com confraternização entre os inscritos em 5 instituições: Lar do Idoso, Recanto, Vila Vicentina, Vila Lucas e Centro-Dia Danglares Fio Veraldi. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, nesse final de semana a concessionária TEB realizou 62 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para 3 acidentes. O primeiro acidente ocorreu no sábado, por volta das 23 horas. Foi na SP-326, no quilômetro 396. O acidente foi a colisão de um carro contra a defensa metálica da rodovia. E ocorreu porque, segundo o condutor, ele foi desviar de um pedaço de pneu, de uma ressolagem que estava sobre a pista. O condutor sofreu ferimentos leves e também um dos acompanhantes que estava com ele se feriu levemente. O segundo acidente foi no domingo, por volta da 00h20. Foi na SP-322, no quilômetro 392. O acidente foi o capotamento de um automóvel e ocorreu porque estourou o pneu traseiro e o condutor perdeu o controle do veículo. O condutor teve ferimentos leves. E o terceiro e último acidente foi às 9 horas da manhã. Foi na SP-323, no quilômetro 12. 2 automóveis envolvidos e o acidente ocorreu porque um dos condutores foi tentar efetuar o retorno sobre a pista. Nesse acidente tivemos 3 vítimas leves, o condutor de um carro e 2 acompanhantes do outro veículo. Então esses foram os atendimentos que tivemos nesse final de semana nas rodovias administradas pela TEB, Carol. Bom, mais uma semana começando, Osmar. Quem precisar do auxílio da concessionária, basta ligar para o seu 0800. Isso mesmo, precisando de nosso auxílio, estando em nossas rodovias, basta ligar no 0800 55 11 67. 0800 55 11 67. O usuário também tem a opção de acionar a concessionária através dos callbox, Carol. Muito obrigada pelas informações, Osmar. Um bom dia para você e até amanhã. Obrigado a todos vocês e até amanhã. Aqui e ali, radiotv.com. Falecimento. Faleceu ontem, aos 58 anos, no Hospital Pio XII de Barretos, Antenor da Silva, natural de Pirapozinho. Era divorciado e residia na rua Antônio Gomes, número 1389, no Jardim União, em Bebedouro. 4 filhos: Rodrigo, Reginaldo, Renan e Rogério. Corpo de Antenor da Silva no velório Arnaldo da Óleo. Sepultamento hoje, às 10h30 da manhã, no cemitério São João Batista.
Funerária São João anuncia o falecimento aos 58 anos de Antenor da Silva. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? É primavera e as promoções na Tuto Belo não param. Conjunto regata masculino do número 1 ao 4 a partir de R$ 24,90 e do número 6 ao 10 a partir de R$ 34,90 à vista. Blusas femininas do número 1 ao 16 a partir de R$ 15,90 à vista. Bermudas masculinas do número 1 ao 8 a partir de R$ 17,00 à vista. Na Tudo Belo, a nova coleção Grendene, das personagens Barbie, LOL, Batman e muitas outras. Para o Dia das Crianças, com preços mais baixos, compre os presentes na Tudo Belo. Tudo Belo, loja climatizada e amplo estacionamento. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Erros Financeiros. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Sônia Maria Junqueira Franco e Sueli Tomás. Em 2019, não basta a renovação, mas a inovação. Aqui e ali, em todos os lugares, plugada aos novos tempos. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Curvi 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Prefeitura e Departamento de Obras e Convênios anunciam a interdição de parte das ruas Laudelina Pupo, Luiz Mignolo, Lúcio Sarte e Moacir Fávero, no Parque Eldorado, na zona oeste de Bebedouro, para que possam prosseguir as obras de implantação de galerias pluviais. O objetivo é garantir a segurança e o bem-estar dos moradores durante a execução dos trabalhos, de acordo com solicitação do Ministério Público. Essas ruas receberão posteriormente ramais, bocas de lobo e caixas de recepção para solucionar de vez os problemas de acúmulo de água entre os prédios do SES e da ETEC, garante o diretor de obras Gilmar Feltrin. Aqui e ali notícias, editorial. Erros financeiros. Cuidar das finanças pessoais pode ser problema. Nem sempre é fácil organizar as contas e, às vezes, há a necessidade de pedir ajuda a um consultor financeiro. Levantamento recente do Serviço Central de Proteção ao Crédito aponta que 73% dos participantes da pesquisa gastam mais da metade da renda com dívidas. Os números evidenciam a carência de educação financeira. Alguns erros corriqueiros podem ser os vilões do endividamento. Gastar mais do que ganha é o início do acúmulo de débitos e se torna a bola de neve que pode originar outros problemas, como pedidos de empréstimos. O recurso costuma ser contratado justamente por aqueles com problemas financeiros
e que geralmente solicitam valor mais alto do que precisam e com tempo de pagamento maior. Os credores seguem a premissa de quanto maior a quantia adquirida e o tempo de quitação, mais altas as taxas, ou seja, o risco de endividamento permanece. Outro erro comum é investir tendo dívidas. Muitas vezes a ânsia de começar é muito mais forte do que a racionalidade. Antes de aproveitar as dicas, o melhor é quitá-las, justamente porque os juros são maiores do que as taxas a receber com investimentos. Itens que também entram na lista são comprar por impulso e usar o cartão de crédito desenfreadamente. A compulsão por compras está associada a outros tipos de problemas, como os psicológicos. O indivíduo observa algum bem ou serviço e se sente eufórico. Isso faz com que ele o adquira sem pensar em consequências. Já o cartão de crédito frequentemente é visto como renda extra, porém, simplesmente postergar a conta que sairá do mesmo salário. Pode se tornar erro ainda maior quando é feito o pagamento do mínimo ou parcelamento da fatura, já que as taxas cobradas são exponenciais. Quem utiliza o cartão em excesso passa a não ter noção do que gasta. É um falso poder de compra. O primeiro passo para começar a organizar as contas é montar uma reserva de emergência. A grande sacada é se conhecer a ponto de saber exatamente tudo o que entra e o que sai, inclusive os centavos. Querer fazer tudo de uma vez não funciona e ainda atrapalha. Ter ansiedade financeira não faz bem para ninguém, principalmente para o bolso, nem para o psicológico. Ao passar por situação que desperte a vontade de comprar algo, tente ir embora e volte dias depois ou simplesmente se pergunte quanto tempo de trabalho precisa para comprar aquele bem. Educação financeira não tem de ser um bicho de 7 cabeças. Com um pouco de cuidado e determinação, a correção, o disciplinamento se tornam o primeiro passo para organizar as finanças. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui e Ali Notícias, os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B e o Sub-20 da segunda divisão. Paulista Sub-20 da segunda divisão, Inter de Bebedouro, Taquaritinga, São José, Flamengo de Guarulhos e Mauaense abrem vantagem. Em setembro, na revista Aqui e Ali, conheça o trabalho desenvolvido pela psicóloga Aline Marim Paro e a fisioterapeuta Vanessa Marim de Souza a favor da saúde da mente e do bem-estar do corpo na Clínica Requis, em Bebedouro. A coach Nathalie Reina ajuda você a potencializar e transformar suas metas em realidade. A Casa Tua apresenta inspirações para montar o quarto dos sonhos. A colunista Laís Santin aborda a explosão de cores que promete ser tendência na próxima estação. Novo app Magras Clube facilita a transformação da vida dos clientes e incentiva hábitos saudáveis. Fique por dentro das novidades no comércio de Bebedouro e da região. Aqui e Ali, impressa e digital. Você sempre bem informado. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui
Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiRadiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiRadiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiRadiotv.com. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 22ª rodada. Flamengo e São Paulo empataram em 0-0. O Corinthians venceu o Vasco da Gama 1-0. Inter de Porto Alegre e Palmeiras empataram 1-1. O Santos venceu o CSA de Alagoas 2-0. Fluminense venceu o Grêmio de Porto Alegre 2-1. Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2-1. E o Atlético Paranaense e a Chapecoense ficaram no empate em 1-1. Hoje, às 8 horas da noite, jogam Fortaleza e Botafogo do Rio, Avaí de Santa Catarina e Bahia, Goiás e Cruzeiro. Os melhores até agora no Brasileirão. Na liderança, o Flamengo com 49. Em segundo, o Palmeiras com 46. Em terceiro, o Santos com 41. Em quarto, o Corinthians com 38. Em quinto, o Inter de Porto Alegre com 37. E em sexto lugar, o São Paulo com 36 pontos. Os últimos no Brasileirão, em 17º, Cruzeiro com 19, em 18º, CSA de Alagoas também com 19, em 19º, Avaí de Santa Catarina com 16 e em 20º lugar, Chapecoense com apenas 15 pontos. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 25ª rodada, o Londrina perdeu do Vila Nova de Goiás por 1-0. Brasil de Pelotas e Guarani de Campinas, empate em 0-0. Atlético Goianiense venceu o Figueirense de Santa Catarina por 2-0. Criciúma de Santa Catarina venceu o Botafogo de Ribeirão 2-0. Ponte Preta de Campinas venceu Cuiabá 3-0. Coritiba venceu o América de Minas 2-1. Oeste e Paraná empataram em 1-1. Sport Recife venceu o Operário do Paraná por 3-1. CRB de Alagoas e São Bento de Sorocaba empataram em 1-1. E o Bragantino venceu Vitória da Bahia por 2-0. Os melhores até agora na Série B do Brasileiro. Na liderança, o Bragantino com 51. Em segundo, o Atlético Goianiense com 45. Em terceiro, o Sport Recife com 44. E em quarto lugar, o CRB de Alagoas com 38 pontos. Outros paulistas, em sexto, Botafogo de Ribeirão com 36, em oitavo, a Ponte Preta de Campinas com 35, em 13º, Oeste com 30 e em 14º, Guarani de Campinas com 29. Os últimos na Série B, em 17º, Criciúma de Santa Catarina com 26, em 18º, Vitória da Bahia com 25, em 19º, São Bento de Sorocaba com 24, em 20º lugar, o Figueirense com 23 pontos. Dos paulistas, apenas o São Bento na zona de degola. Aqui e Ali, radiotv.com.
Na volta do intervalo, Brasileirão, Santos e Atlético Mineiro quebram jejum. Palmeiras empata e Fluminense respira. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Turquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto, Vander Wagner Tomé e Maurílio da Silva Filho. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Rodada de ontem do Campeonato Brasileiro marcou o reencontro do Santos e do Atlético Mineiro com a vitória. Os dois times enfrentavam um longo jejum e puderam respirar e dar tranquilidade para seus respectivos treinadores. O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2-1 e o Santos fez 2-0 no CSA. O Fluminense também venceu 2-1 sobre o Grêmio e deu uma respirada na competição após a pressão dos últimos dias. Palmeiras empatou em Porto Alegre com o Internacional por 1-1 e tem 3 pontos a menos do que o líder Flamengo. Depois de 4 jogos sem vencer, o Santos se reencontrou com a vitória e recuperou a confiança ao bater o CSA por 2-0 ontem no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time chegou aos 41 pontos e continua na briga pelo título. O líder é o Flamengo com 49 pontos. Atlético Mineiro sai perdendo, mas conseguiu vencer o Ceará por 2-1 sábado em Belo Horizonte. A vitória coloca fim a uma série de 6 derrotas consecutivas. Em contrapartida, o Ceará não vence há 8 jogos, derrotas para o São Paulo, Flamengo, Atlético Paranaense, CSA
e o Atlético Mineiro, e empates com Corinthians e Botafogo. O Atlético subiu para a 10ª colocação com 30 pontos. O Ceará estaciona nos 23 pontos na 13ª colocação, 4 pontos de distância do Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento e joga hoje contra o Goiás. Palmeiras e Internacional ficaram no empate por 1-1 na tarde de ontem no estádio da Avenida Beira Rio. Com o resultado, o Palmeiras continua na 2ª colocação com 46 pontos, 3 a menos do que o líder Flamengo. O Inter é o 5º com 37. O empate breca a série de 5 vitórias seguidas do Palmeiras. O Fluminense se firmou fora da zona de rebaixamento do Brasileirão ao derrotar o Grêmio pelo placar de 2-1 em partida realizada na tarde de sábado no Maracanã, pela 22ª rodada. O resultado serviu para o time carioca ganhar um fôlego na luta contra a degola. Com o resultado, o Fluminense terminou o dia da 16ª colocação com 22 pontos, 3 a mais do que o Cruzeiro, primeiro dentro da zona de rebaixamento e que joga hoje. Já o Grêmio ficou com 32, mas ainda lutando por um lugar entre os 6 primeiros. O Atlético Paranaense e a Chapecoense ficaram no empate por 1-1 na Arena da Baixada. O resultado foi ruim para os dois. O time de Curitiba soma 31 pontos na 9ª colocação, enquanto o time catarinense amarga a lanterna com apenas 15 pontos. O Corinthians espantou a crise após a eliminação na Copa Sul-Americana e voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã de ontem, o time paulista recebeu o Vasco em Itaquera e venceu por 1-0 com gol do volante Ralf. Com a vitória, o Corinthians chega à 4ª colocação com 38 pontos, se igualando ao Santos, que tem a mesma pontuação, mas uma vitória a mais, 11-10. O Vasco, com 24 pontos, é o 13º colocado, 5 pontos acima do Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Agora o Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão, segunda fase, 8ª de final, jogos de ida. Marília e Brasília de Águas de Lindóia empataram em 1-1. União Mogi 15 de Jaú também empate em 1-1. União Suzano perdeu para Inter de Bebedouro 1-0. Santa Cruzense e Bandeirante de Birigui empataram em 0-0. Taquaritinga venceu Oswaldo Cruz 2-1. Flamengo de Guarulhos venceu Itapirense por 3-2. O Mauá foi derrotado pelo São José por 1-0 e a Mauaense venceu Catanduva por 2-1. Portanto, no Paulista Sub-20 da 2ª Divisão, Inter de Bebedouro, Taquaritinga, São José e Flamengo abrem vantagem. 7 jogos deram sequência ao Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão no fim de semana, válidos pelas 8ª de final. Marcados por jogos equilibrados, Inter de Bebedouro, Taquaritinga, São José, Flamengo de Guarulhos e Mauaense venceram por apenas um gol de diferença. A Inter de Bebedouro venceu o União Suzano por 1-0 e agora pode perder por até um gol de diferença para avançar por ter melhor campanha. Mesma situação do Taquaritinga, que venceu Oswaldo Cruz por 2-1, do Flamengo, que venceu Itapirense por 3-2 e do São José, que fez 1-0 no Mauá. Os outros 2 jogos terminaram empatados. Santa Cruzense e Bandeirante de Birigui não marcaram gols, enquanto União Mogi e 15 de Jaú ficaram no 1-1, mesmo placar de Marília e Brasília, que se enfrentaram na sexta-feira. Apenas uma partida encerrou as disputas da rodada de ida das 8ª de final do Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão na tarde de ontem.
No estádio Pedro Benetti, o mauaense fez jus ao fator casa para vencer o Catanduva Futebol Clube pelo placar de 2-1 e ficar em vantagem rumo à sequência do campeonato. Com o resultado, o mauaense poderá jogar pelo empate no jogo de volta para avançar às quartas de final. Já o Catanduva, que tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais por conta da melhor campanha durante o certame, precisa vencer por qualquer placar para avançar. O time de Bebedouro ainda não perdeu neste certame sub-20 da segunda divisão. Goleou a Matonense 5-1, venceu o Independente de Limeira por 2-0, empatou com o Catanduva 0-0 e venceu o Taquaritinga por 3-0. Na abertura do retorno da primeira fase, goleou novamente a Matonense por 5-0, depois vitória por WO 3-0 sobre o Independente de Limeira, suspenso pela Federação Paulista, venceu o Catanduva por 1-0 e goleou o Taquaritinga 3-0. E no último sábado à tarde, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, venceu o União Suzano por 1-0, já na segunda fase do certame sub-20 da segundona. O regulamento do campeonato aponta que nas oitavas de final, o time de melhor campanha encara quem ficou em 16º na campanha geral, o segundo encara o 15º e assim por diante. Os 2 melhores de cada grupo, além dos 4 melhores terceiros colocados gerais, avançam. Com isso, restarão apenas 16 equipes. Quem obteve melhor campanha faz o primeiro jogo fora e decide a vaga às quartas de final dentro de casa. O gol fora de casa não é usado como critério de desempate. Entretanto, o time com melhor campanha geral joga pelo empate durante todo o mata-mata, isto é, das oitavas de final à decisão do título. Na primeira fase, pelo grupo 2 do sub-20 da segunda divisão, a Inter de Bebedouro fez uma campanha invicta, tanto que encerrou em primeiro. Inter de Bebedouro com 22 pontos, primeiro lugar na classificação geral, entre 30 participantes da primeira fase. Em segundo, Catanduva com 15, em terceiro, Taquaritinga com 12, em quarto, a Matonense com 5 e em quinto, Independente de Limeira com -3. A Inter de Bebedouro, líder do grupo 2 com 22 pontos, realizou 8 jogos na primeira fase da competição, com 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Marcou 22 gols e sofreu 1, saldo positivo de 21 e aproveitamento de 91,7%. Agora, na segunda etapa, a Internacional continua invicta. No jogo de ida das oitavas de final, em sistema de mata-mata, fora de casa, venceu a União Suzano por 1-0. Agora os próximos jogos, que são jogos de volta das oitavas de final. Na sexta-feira, dia 4, às 3 horas da tarde, o Brasilis de Águas de Lindóia enfrenta o Marília. No jogo de ida, 1-1. O Brasilis joga por um novo empate por ter a melhor campanha geral. O Marília precisa de uma vitória simples. O São José recebe o Mauá no jogo de ida 1-0 para o São José, que agora pode perder por até um gol de diferença para avançar por ter melhor campanha. E no sábado, dia 5, às 3 da tarde, tem Inter de Bebedouro e União Suzano. No jogo de ida, 1-0 para a Inter, que agora pode perder por até um gol de diferença para avançar por ter melhor campanha. Compromisso, então, do torcedor do Lobo no próximo sábado, às 3 da tarde. Eduardo. Sem dúvida alguma, a Internacional faz uma bela campanha, conseguiu um resultado estrondoso no último sábado em Suzano, ao voltar de lá com 1-0, além de ter a melhor campanha, joga de uma forma bastante confortável no Estamatão. Daí, então, mais um motivo para que o torcedor compareça ao estádio às 3 da tarde de sábado para prestigiar o Lobo Vermelho, mais propriamente o Lobinho Sub-20. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Agora você está bem informado.
Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.